estamos iniciando a nossa aula número 291 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo nome atual é Aplicações Práticas do Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Peço para vocês clicarem aí no nosso botão, recebendo automaticamente as aulas quando subirem para o YouTube. Bem, nós estamos aqui estudando toda a saga de José e passamos a analisar nas últimas aulas a missão de José segundo a doutrina espírita e basicamente segundo a escolha de provas que ele fez, o seu livre-arbítrio e as conexões com que poderia ser fatalidade, mas o Espiritismo não aceita a fatalidade, a não ser a fatalidade que o Espírito consigna, é o momento do nascimento e o momento da morte. Mais além, tudo é trabalho do livre-arbítrio do Espírito, porque é ele que constrói o seu destino. Esse é o grande sentimento de criação de Deus para nós. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, embora não saibamos. E essa responsabilidade existe através das diversas encarnações. Reencarnamos e morremos, reencarnamos, desencarnamos, encarnamos. Nesse ciclo reencarnatório e desencarnatório, subimos em cada vida, em cada existência, um degrau na escala evolutiva da intelectualidade e na escala evolutiva da moral, para a perfeição. E quando nos graduamos a um nível intelectual competente e um nível moral, nós deixamos aquele planeta em que vivemos e vamos, através das chamadas transmigrações planetárias, de acordo com Allan Kardec, vivemos num planeta mais evoluído. Portanto, Deus nos permite o exercício da nossa liberdade e nos dá condições de exercitarmos através do livre-arbítrio, da nossa vontade e da nossa razão, para que possamos crescer espiritualmente, intelectualmente, através dos conhecimentos e sermos mais felizes. Não há portas fechadas por Espiritismo, não há castigos, penas, repressões. Há apenas uma grande janela que se descortina para um horizonte longínquo que nos chama a cada dia, a cada alvorecer, a cada nascer do sol, para uma nova experiência de aprendizado, de conhecimento e, sobretudo, de progresso e evolução. Essa é a lei do progresso, é a lei do Espiritismo. E o nosso querido José estava dentro dessa lei. E nós vamos estudar agora porque os fatores básicos que motivaram ele a ser esse indivíduo que passou por provações, expiações e teve a missão que nós já detalhamos em outras aulas. Mas eu gostaria, antes de entrar propriamente em José, em voltar aqui na escala espírita. Essa escala espírita, ela está no Livro dos Espíritos, é a partir da pergunta número 100. A escala espírita foi construída por Allan Kardec para tentar fazer uma classificação, uma tentativa de classificar os espíritos. As pessoas que não conhecem a doutrina espírita pensam assim, de uma maneira simplista, de uma maneira pueril, eu diria, que o fato do indivíduo desencarnar e se tornar espírito, ele como espírito, ele terá uma condição melhor do que na Terra, em termos de conhecimento e de moral e de avanços em todos os sentidos do progresso espiritual. Mas nós sabemos que o espírito é um ser inteligente, evolutivo, tem vontade, tem consciência, exerce seu livre-arbítrio, tem dentro dele imanente a concepção de Deus no momento da criação. E o espírito não vai dar saltos, o princípio inteligente não vai dar saltos. O que acontece com a desencarnação é simplesmente que o corpo físico do indivíduo, o seu organismo físico, ele fica na Terra. Ele para de funcionar. Mas o espírito, que é o ser inteligente, evolutivo, consciente, esse não para de funcionar.
E se esse ser evolutivo consciente existe através de um nível de inteligência, um nível de moral, ele ascende para o mundo espiritual com o mesmo nível de inteligência e o mesmo nível de moral. Então não é superior. Mas no mundo espiritual ele tem outras percepções, é um outro referencial de vida, ele não tem mais a matéria junto dele. O pensamento para ele é a grande força de mobilidade no mundo espiritual associada à vontade. Então, a partir dessa nova experiência que ele adquire na vida espiritual, ele também se aperfeiçoa. Ele evolui, ele tem concepções novas, tem conhecimentos novos, cria novos conceitos, tem novas experiências e novos aprendizados, amadurece. Entretanto, como ele passou na Terra e deixou muitas imperfeições, e ele é imperfeito ainda, ele tem que escolher as provas e voltar à Terra para sanear essas imperfeições e esses vícios. E cada prova, cada sofrimento, cada expiação, cada reparação para ele tem o atributo do seu progresso espiritual. Por isso que, mais uma vez eu digo, queridos alunos, no Espiritismo não há cruz, não há masoquismo, não há misericórdia divina no sentido salvacionista, como muitos pensam. A misericórdia divina existe através da justiça divina, que oferece a cada um de nós eternamente a oportunidade de nos regenerarmos, de cairmos e nos levantarmos, de descermos ao fundo das experiências negativas e de sensualidade. Em seguida, ascendermos como uma águia, como um condor, aos espaços siderais da existência e da felicidade. Bem, feito pequeno esse preâmbulo, a escala espírita de Kardec é essa. Por isso que vocês têm que ter conhecimento, porque o fato do médium dar mensagem de um espírito não significa que a mensagem tenha o condão, tenha o sentido da verdade, da realidade, e procedem através da razão. Allan Kardec dizia que os médiuns para ele eram como os instrumentos dos laboratórios de pesquisa de biologia, eram microscópios em que o pesquisador acessa a ótica dela, acessa o microscópio e visualiza um tecido, visualiza uma bactéria. E a mesma coisa acontece com Allan Kardec, quando dizia que os médiuns eram instrumentos de acesso ao mundo espiritual. Tratava os médiuns de forma anônima e desinteressada. No Brasil, essa questão mediúnica começou a crescer e se deu uma importância extraordinária à mediunidade, em detrimento da essência do Espiritismo, que é a verdadeira moral do Cristo, a nós legada pelo Espiritismo e pelos bons espíritos. De toda forma, como Allan Kardec classificou os espíritos? Ele utilizou dois mecanismos, a parte intelectual dos espíritos e a parte moral. São essas realmente as condições inatas, inerentes ao espírito, que ele traz de vida após vida, desencarnação a encarnação. Aí ele estudou os espíritos em função do seu nível intelectual e seu nível moral. Muito bem. Os espíritos mais atrasados, vou voltar a dizer, que são os espíritos imperfeitos, ele chamou esse espírito de terceira ordem, ele classificou em 3 ordens, a terceira, que é a mais baixa. Esses espíritos imperfeitos são materialistas, têm a propensão ao mal, são ignorantes, orgulhosos, egoísmo, preconceitos e tudo mais que decorre dessas viciações morais e dessa ignorância. Então, quando desencarnam, eles podem chegar ao médium e dar uma série de informações, mas que não são reais. Dentro desse grupo aqui, há uma classe deles que Allan Kardec manda a gente ter muito cuidado, que são os espíritos pseudo-sábios. Pseudo do grego é falso. São os falsos sábios. Eles dão mensagens imensas, iludindo aqueles que ouvem, os seus espectadores, aqueles que leem as suas psicografias, prometendo coisas, falando em termos apocalípticos, mas são do mal ainda. Eles fazem isso para seduzir os seus ouvintes, seduzir os seus médiuns, seduzir aqueles que atendem às suas mensagens. Mas eles são do mal, querem deixar essas pessoas na ignorância e nas trevas. Portanto, esses são os espíritos da terceira ordem,
os espíritos imperfeitos, materialistas, propensos ao mal, ignorantes, orgulhosos, egoístas, de todas as viciações que decorrem dessas viciações primárias. A segunda ordem foi feita pelos bons espíritos, que eles chamam. São espíritos que têm um materialismo menor, são menos materialistas. Eles já se dividem entre algum apego material e a vida espiritual. Mas eles têm uma qualidade que os define, eles são propensos ao bem, daí serem bons espíritos. A tendência deles não é o mais o mal, a tendência deles é o bem. Então eles são propensos ao bem, têm o conhecimento, têm o saber, o orgulho deles e o egoísmo já caiu bastante, então eles já evoluíram, já apagaram essas viciações e o apagamento dessas viciações fizeram crescer suas virtudes, soberanamente o bem, a bondade, a benevolência e a indulgência. São esses os bons espíritos que constituem a segunda ordem. A terceira ordem são os espíritos, primeira ordem, aliás, são os espíritos puros. Não há nenhuma influência da matéria sobre eles, nada, não estão desligados da matéria. E eles têm uma superioridade moral e intelectual absoluta sobre os espíritos da segunda e da primeira e da terceira ordem. Quando eles determinam, aquilo tem que ser cumprido. Nenhum espírito abaixo deles pode resistir, porque eles têm uma autoridade moral. Enfim, são esses os verdadeiros guias da humanidade, os espíritos puros. Mas eles não encarnam mais, dificilmente encarnam. Quando eles encarnam, depois de séculos e mais séculos de ausência, eles são chamados Messias, Cristos, Avatares. Esses são os espíritos puros. Nessa hora encontramos Jesus, encontramos o Senhor Krishna, encontramos o Senhor Buda. Bem, eis aqui a classificação da escala espírita. E vamos contextualizar agora José dentro dessa classificação. Quem será José? Será um espírito imperfeito? Será um bom espírito? Ou será um espírito puro? Bom, José deve pertencer a uma ordem intermediária, que é a ordem dos bons espíritos. Ou seja, eles têm propensão ao bem e detêm para a sua época um nível de conhecimento e intelectualidade muito interessante. E, além disso, ele tem dentro de si uma capacidade administrativa, de gestão, de governança de negócios e uma capacidade também de liderança. Enfim, como tudo foi bem demonstrado pelas seus sucessos como governador no Egito, hein? Conseguindo superar todas essas dificuldades da fome. A humildade dele era ainda relativa, não era totalmente humilde, porque ele gosta de se gabar que interpretava sonhos numa passagem do nosso Gênesis, no nosso livro A Gênesis, mas, no todo geral, já era um bom espírito, já estava um espírito progredido, em progresso. Portanto, o que nós entendemos? Que a fatalidade que aconteceu em José decorreu de quê? Das escolhas da prova dele no mundo espiritual. E aí ele sujeitou-se a provações, expiações e também exerceu uma missão, a liderança do povo judeu e do povo egípcio. Então, a fatalidade em José, que não existe para nós, mas fatal em José é o quê? É a escolha das provas. Isso sim, ele escolheu as provas no mundo espiritual, que inexoravelmente se apresentarão ao longo da sua reencarnação. Fatal em José é a missão que ele também escolheu, a ser desempenhada com um grande sucesso. E fatal em José é o seu momento da morte, o seu momento do seu nascimento. Por isso, essa fatalidade de José nada mais é que o reflexo da escolha das suas provas. Esse foi José. E agora nós vamos sintetizar todo esse trabalho de José, toda essa descrição, desde que ele é sequestrado, ou antes, quando ele adivinha, interpreta o sonho dos seus pais, dos seus irmãos, interpreta os seus sonhos relativamente aos seus pais, seus irmãos, e ali, até depois, no Egito, vamos finalizar essa passagem de José com a lei do progresso. A lei do progresso, meus amados alunos,
com a sua dinâmica, a sua forma de ação, nós vamos estudar. José estava alinhado com seu livre-arbítrio à lei do progresso. Quer dizer, ele agia de acordo com essa lei, como nós comumente vamos agir de acordo com o Código Civil e de acordo com o Código Penal. Nós não vamos violar o Código Civil nem violar o Código Penal. Nós seguimos as leis que ali determinam os direitos do próximo, o respeito à propriedade alheia, o respeito à dignidade, o respeito à moral do próximo, enfim. Nós seguimos essas leis. Então, essas leis que nós seguimos aqui na Terra, que são leis humanas, relativamente, José ele seguiu as leis do progresso, que são divinas, mas José não sabia, mas isso era um ato normal dele dentro do seu livre-arbítrio. Ele não sabia da lei do progresso. A lei do progresso foi aberta aqui por nós, por Allan Kardec, em 1857, com o Livro dos Espíritos. Mas, de toda forma, o que a lei do progresso propiciou a José? Se ele quisesse, mas ele quis. Propiciou o sequestro dele. É um mal, sequestrou. A escravidão dele no Egito. É um mal. A prisão é um mal. A fome que sobreveio no Egito é um mal. Então, essas situações de sofrimento e de dor são condições expiatórias de José. São as provas expiatórias. Então, ele tinha que ser sequestrado, ele tinha que ser escravizado, ele tinha que permanecer preso, ele tinha que passar fome. Não, ele tinha uma missão de fome. Então, a prova expiatória são o sequestro e a escravidão. A fome já é uma missão. E essas provas expiatórias levaram o quê? A um mal, porque mal sequestrado, mal ser preso, mal ser escravizado é um mal. Mas esse mal, através da missão de José, ele reverte no bem. É a lei do progresso. Por quê? Porque no período de fome do Egito, ele mantém a subsistência daquele povo, dos seus irmãos, da família, obviamente do próprio, como eu disse, do próprio povo Egito, já que no seu sonho que ele interpreta do faraó, ele dizia que haveriam 7 anos de abundância, de colheita muito grande de cereais, não é? E de grãos, e 7 anos de fome. Então, ele prevendo esse status de coisas, ele orienta o faraó para economizar e guardar nos seus silos 20% da produção daquele primeiro ano de abundância. Então, eram 7 anos, no primeiro ano ele guardou 20% daquela abundância, no segundo ano mais 20, 20, 40, 50, 20, 40, 60, 80, 100. Ele guardou, ao final dos 5 anos, uma produção inteira de um ano, 20% para, de uma forma equilibrada, sustentar o povo durante novos 7 anos de penúria. Então, aí foi a habilidade de José. E essa habilidade de José, nós vimos que levou a promover a subsistência dos seus irmãos junto com ele, que formaram as 12 tribos de Israel. Então, formou a nação israelita, né, na genealogia de José, do seu pai Jacó, melhor dizendo, e dos irmãos de José saiu Judá, que formou a genealogia de Jesus, através de diversas encarnações, são 42 encarnações, após vai nascer Jesus. Então, José, com a sua subsistência, a sua previsão, contribuiu decididamente para a emergência do povo de Israel e a emergência do povo cristão. E assim terminamos essa aula no sentido de mostrar a vocês que a lei do progresso, que nos parece às vezes evidenciar um mal, uma situação de tragédia, se nós tivermos fé e confiança, nós vamos ver que daqui a algum tempo nós vamos receber tudo que nós possamos receber de bom e de reação para as coisas melhores. Porque após um dia de obscuridão, nascerá um novo amanhecer
com muita luz, trazendo uma nova realidade, pacificada e cheia de felicidade e cheia de amor. Confiemos, pois, em Deus. Aqui tem trouxe aqui, esse aqui é um jasmineiro. A essa época agora de julho é que dá o jasmim, sabe? É um perfume incrível, incrível. Não tem nenhum perfume que o homem cria igual, tão bom, tão puro como esse do jasmineiro aqui. Mas amanhã nós voltaremos e que Deus e Jesus nos abençoe.